de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama de 2019, chamado Luta por Justiça. Alerta de spoilers a seguir. Um advogado recém-formado se muda para o Alabama para lutar contra o sistema que julga pessoas inocentes com base na cor da pele. Ele assume o caso de um condenado à cadeira elétrica, que mesmo tendo provas da sua inocência está a um passo de perder a vida. Em 1987, no estado do Alabama, um homem chamado Johnny foi preso, condenado e sentenciado à cadeira elétrica pelo assassinato de Rhonda Mozart. Ele era realmente inocente, estava sendo punido por um crime que não cometeu e foi enviado para a prisão até o dia da sua execução. Enquanto isso, um estudante de direito na Universidade de Harvard, chamado Brian Stevens, está estudando para ser um advogado especial para réus condenados à cadeira elétrica. Brian é estagiário em uma prisão na Geórgia, onde um dos prisioneiros pergunta a Brian por que ele foi para Harvard, uma universidade de brancos. Então ele diz que o motivo de se tornar advogado foi porque ele queria ajudar outras pessoas, mas ainda não sabia a melhor maneira de fazer isso, porque o racismo era um problema na América, não apenas para criminosos, mas também para uma pessoa educada como ele. Depois que Brian se formou, ele pretendia se mudar para o Alabama, mas a sua família, incluindo a sua mãe, não concordava com isso. Além disso, muitas pessoas morreram naquela região, apenas por legítima defesa, numa época em que a segregação e a violência andavam de mãos dadas. Brian então garante à mãe que quer lutar pelas pessoas que mais precisam de ajuda. Ao chegar lá, ele imediatamente encontra a sua colega Eva e planeja disponibilizar os seus serviços jurídicos para os condenados à cadeira elétrica, com o dinheiro da concessão que lhe foi dado. Os obstáculos surgem quando a pessoa que prometeu alugar o escritório de repente se recusa a alugá-lo para advogados de presidiários no corredor da morte, e principalmente porque Brian é negro. Apesar disso, Brian fica temporariamente na casa de Eva e planeja administrar os seus negócios dali. No dia seguinte, Brian vai até a prisão da cidade para encontrar um cliente que está no corredor da morte. Nesta prisão existem guardas cruéis. Brian é instruído a tirar todas as roupas para uma revista antes de entrar. As regras não valiam para os advogados, mas foi aplicada a ele devido à sua cor. Lá ele conhece vários internos, como Robert Richards, um ex-médico da Guerra do Vietnã, que foi condenado por detonar uma bomba que matou uma mulher, mas não foi proposital. O trabalho de Brian é tentar ajudar essas pessoas a escaparem da pena de morte. Brian então conhece Johnny, que está lá por causa do advogado anterior que desistiu do caso depois que a sua família ficou sem dinheiro. Johnny estava farto de promessas que haviam sido feitas para entrar com um recurso e reviver todo aquele processo, que nunca dava em nada, e até o julgamento no Supremo Tribunal foi rejeitado. Johnny diz que negros como ele só são reprimidos e vomitados. Eles nem hesitam em acusar as pessoas sem provas porque não precisam delas. Cansado de tudo isso, Johnny rejeita Brian porque acha que ele não será capaz de lutar contra os corruptos da justiça, e não há justiça para os que têm a pele escura. Quando Brian volta para a casa de Eva, ele tenta verificar novamente os arquivos das pessoas que ele visitou na prisão. Para ele, Johnny era inocente porque a sua acusação foi baseada no depoimento de uma testemunha, chamada Ralph Myers, indiciada em outro caso de assassinato. Alguém chamado Bill viu a caminhonete de Johnny na beira da estrada, onde ocorreu o crime. Eva e Brian acreditam que, como a polícia não conseguiu resolver o caso por um ano, Johnny foi escolhido para ser o suspeito, com base em um falso testemunho. Brian então planeja encontrar o promotor do caso, chamado Tom Chapman. Ao chegar, Brian diz que tem dúvidas sobre a veracidade do caso de Johnny, e Tom recusa lhe dar informações, porque Johnny já havia sido considerado culpado, e o seu trabalho é manter a integridade do júri. No entanto, Brian responde que é o seu dever buscar justiça para os seus clientes. Ao ouvir isso, Tom lhe dá um arquivo muito fino de depoimentos de testemunhas e promotores. Se ele quisesse o resto, Brian teria que entrar com uma ação no tribunal. No caminho de volta, Brian vai ao encontro da família de Johnny. Então ele encontra Minnie, a esposa dele, e fica surpreso quando vê vários vizinhos reunidos. E eles insistem que Johnny é inocente. Segundo a família, quando o crime aconteceu, todos estavam grelhando peixes para arrecadar fundos para a igreja. Eles promoveram a festa por toda a cidade e trabalharam de manhã até a noite. Johnny estava lá limpando o caminhão com seu filho John e também o seu amigo Jimmy. Muitos deles estiveram com Johnny naquele dia e afirmam que ele foi preso longe da cena do crime. Brian diz que ajudaria sem que a família de Johnny precisasse pagar. Por isso, após a reunião, John apresenta Brian ao seu amigo Darnell. De acordo com Darnell, ele tem algo para provar a inocência de Johnny.
Bill, o homem que viu a caminhonete de Johnny perto da cena do crime, forjou o seu testemunho. Darnell só sabe disso porque trabalhou com Bill das 8 da manhã até o meio-dia. De acordo com Darnell, Bill foi preso por roubo e, quando prestou seu depoimento, foi solto sem acusações. Brian então persuade Darnell a assinar uma declaração juramentada para que possa ser usada para reabrir o caso. Darnell fica com medo no início, mas acaba concordando em ajudar. No dia seguinte, Brian volta para ver Johnny. Por causa dos esforços de Brian para conhecer a sua família e vizinho, Johnny começa a acreditar em Brian e resolve dar uma chance a ele. Brian lhe dá notícias sobre o andamento dos seus esforços para reabrir o julgamento, e Johnny pergunta o que o motivou a se tornar um advogado e fazer isso de graça. Então ele diz que quando ele era criança, seu avô foi condenado injustamente e não havia ninguém para ajudar. Então Brian pensou que ninguém se importava com a vida dos negros. Ouvindo isso, Johnny concorda em aceitar Brian como seu advogado. Na cela da prisão, seu amigo Herbert diz que a sua data de execução foi definida, mas também diz a Johnny para não desistir, porque agora ele tem um novo advogado. Naquela noite, Eva recebe uma ligação ameaçadora, porque está trabalhando para Brian. Ela ouve dizer que há uma bomba na sua casa. Com medo, ela decide chamar a polícia, que chega para verificar, mas eles não encontram nada. Por causa desse incidente, Brian diz a Eva que não a culparia se ela quisesse parar, mas Eva recusa, porque acredita estar fazendo a coisa certa. No dia seguinte, Brian e Eva saem de porta em porta para perguntar aos residentes sobre tudo o que eles sabem sobre o caso de Rhonda. Muitos se recusam depois de saber que eles estão trabalhando para defender Johnny, o suposto assassino. Mas Brian encontra um ex-policial que viu o corpo pela primeira vez e se dispõe a contar a história. Eva também encontra um panfleto que a família de Johnny fez sobre o evento em que eles serviram peixe grelhado para a arrecadação de fundos da igreja, o que também pode ser uma evidência. Enquanto coleta informações, um dia Brian consegue encontrar uma casa para ser o seu escritório. Brian chama o seu local de trabalho de Iniciativa de Justiça Igualitária. Um dia Darnell liga para Brian pedindo ajuda. Acontece que a declaração de Darnell fez com que ele fosse preso, porque foi acusado de dar falso testemunho, embora estivesse dizendo a verdade. Darnell então se recusa a ajudar e pede a Brian que transmita suas desculpas à família de Johnny. Brian procura Tom e também o xerife Tate. Brian pede que a acusação de falso testemunho contra Darnell seja retirada, porque não há base na lei que impeça Darnell de testemunhar no tribunal. Tom e o xerife Tate olham para Brian sem argumentos e concordam, mas dizem que a moção de Brian para abrir o julgamento será rejeitada, embora Brian não tivesse recebido nenhuma notificação oficial. No caminho para casa, Brian é parado por um carro da polícia sem motivo aparente. Os policiais são extremamente agressivos e até apontam um cano para sua cabeça, embora ele estivesse desarmado e não representasse nenhuma ameaça. Enquanto isso, os outros policiais roubam os arquivos do carro de Brian, e na prisão, Johnny não se surpreende mais com o fato de muitas autoridades serem obrigadas a fazer isso com Darnell, e a petição de Brian certamente continuará a ser rejeitada. Brian fica chocado ao saber que Johnny havia sido condenado à morte antes do seu julgamento. Eles não poderiam ter feito isso, muito menos bloquear a petição para um novo julgamento. Os negros do Alabama parecem estar enfrentando uma guerra fria contra o próprio poder judiciário. Um dia, Brian tenta fazer uma jogada ousada. Ele decide se encontrar com Ralph Myers, a única testemunha que colocou Johnny na prisão. Brian tem muita dificuldade em conseguir que Ralph fale sobre o seu testemunho no julgamento. Ralph diz poucas coisas e permanece em silêncio. A informação é imediatamente transmitida a Eva, e Brian diz que ainda pode haver provas no tribunal. Através de uma ligação, sua nova funcionária, chamada Brenda, faz Brian finalmente conseguir ter acesso às provas. Ele inclusive consegue duplicar as evidências gravadas e também o arquivo de transcrição da entrevista. As informações obtidas por Brian na fita revelam que Ralph é questionado pelo xerife Tate e admite que não tinha absolutamente nenhuma ideia de quem era o assassino de Rhonda. Isso era tudo que Brian precisava, então ele tenta entrar com uma moção no tribunal para reabrir o caso. Mas no outro dia ele recebe uma resposta de que a moção foi rejeitada e a execução vai acontecer. No dia da execução de Herbert, que está sendo acusado de outro crime, ele se despede de Johnny e de todos seus outros amigos, antes de ser levado para a cadeira elétrica. Antes da execução, Brian vai até lá pedir sinceras desculpas a Herbert por ter falhado. A execução de Herbert começa em meio a gritos de apoio, e Brian experimenta o momento mais terrível da sua vida. Após a execução de Herbert, Brian tem ainda mais motivos para ajudar Johnny. Naquela noite, ele encontra algo nos arquivos de Ralph
Então ele retorna para encontrar Ralph na prisão. Brian relata que ouviu a fita da sua conversa, enquanto o confronta sobre ele ter dito na gravação que não sabia nada sobre o assassinato de Rhonda. Depois disso, Brian mostra um arquivo confirmando que após a prisão, o xerife Tate transferiu 2 prisioneiros para o corredor da morte. O primeiro foi Johnny e o segundo foi Ralph. Ralph respondeu que deu testemunho porque não queria ser executado na cadeira elétrica. O xerife sabia que se Ralph estivesse no corredor, o cheiro da carne queimada o faria testemunhar qualquer coisa, então ele acabou mentindo para escapar da pena. Em troca, ele pegou 30 anos de prisão. Brian então convence Ralph a depor no tribunal para ajudar Johnny. Um novo julgamento é realizado, e Ralph, que foi uma testemunha-chave no julgamento anterior, é trazido para a sala de audiência. Ele finge estar com sono e diz que foi acordado às 2 horas pelos policiais para ser levado para o tribunal. Ralph parece estar sendo ameaçado por alguém naquela sala. Ele está muito nervoso e claramente com medo de testemunhar, então dá respostas abstratas como esqueci ou não me lembro. Brian sabe que Ralph tem medo do xerife Tate, então ele se coloca entre os dois e bloqueia a visão de Ralph. Agora ele tenta uma manobra psicológica com Ralph. Ele pede que o homem aponte para Johnny, para que ele possa ver a pessoa inocente separada da sua esposa e filhos por um crime que não cometeu, e foi Ralph quem causou esse transtorno. Depois que Brian repete a sua pergunta, Ralph responde enfaticamente que não viu Johnny no local. Depois disso, Tom se pronuncia dizendo que Ralph mudou a sua história, porque ele estava desapontado com o acordo anterior. Ralph então dá uma resposta dura, dizendo que não se importa mais. Eles vão fazer o que quiserem com ele, independente do que for dito. Então ele escolhe dizer que tudo o que ele disse sobre Johnny era mentira e ele pode confirmar. O testemunho de Ralph faz a defesa continuar apresentando algumas evidências e testemunhas. Brian também consegue trazer o ex-policial que deu o seu testemunho verdadeiro de quando encontrou o corpo de Rhonda, quando lhe disseram para mentir no tribunal sobre Johnny há 6 anos atrás. Ele recusou e por isso foi demitido. Um médico de um hospital psiquiátrico também está presente. Ele revela que Ralph uma vez teve um colapso mental quando estava sendo ameaçado de ir para a cadeira elétrica, caso não desse a declaração que o xerife queria ouvir. Haviam muitas evidências naquele julgamento que não tinham sido apresentadas no julgamento de 6 anos atrás. É com base nisso que Brian pede ao juiz que concorde em reabrir o processo em um novo julgamento. Brian faz um bom trabalho até o policial, que antes era truculento, finalmente muda de lado. Ele está ao lado de Brian e deixa Johnny ficar em contato com a família. Um mês depois, o juiz toma uma decisão irracional, como se ignorasse as evidências concretas do caso. Ele considera o novo testemunho de Ralph irrelevante, portanto não haverá um novo julgamento para Johnny. Ele voltará para a prisão e será executado na cadeira elétrica. Ouvir aquela decisão injusta do juiz deixa o filho de Johnny desapontado e irritado. Ao ver o desespero do garoto, o juiz considera que ele cometeu insulto no tribunal e ordena que ele seja detido. Johnny estava certo, eles continuariam fazendo a mesma coisa e certamente não queriam admitir que estavam punindo pessoas inocentes com base apenas na cor da sua pele. Especialmente quando um advogado que também tem a pele escura foi até lá para provar isso. Brian fica muito triste porque deveria ter conseguido trazer Johnny para casa, mas só piorou as coisas. Mas Eva o encoraja dizendo que ele é uma pessoa importante naquela comunidade. Então ele se reúne com a família e os vizinhos de Johnny. O julgamento anterior foi decepcionante, mas eles ainda têm uma carta na manga. Brian planeja preparar uma moção para apresentar provas à Suprema Corte. Eles poderiam derrubar o veredito final do juiz e forçar um novo julgamento. Não havia nenhuma garantia de que isso funcionaria, mas Brian também acredita que não há motivo para a Suprema Corte ignorar as evidências. John diz que mesmo se isso funcionar, seu pai ainda sofrerá insultos na rua, por isso que Brian decide levar o caso para um programa de TV. Johnny é entrevistado por apresentadores famosos, assim como Ralph. Mesmo com o impacto e a repercussão das entrevistas, o destino de Johnny está agora na decisão da Suprema Corte do Alabama. Um dia, Brenda recebe uma ligação sobre o veredito da Suprema Corte. O caso foi aprovado e Johnny terá direito a um novo julgamento. A partir de então, Brian se prepara para um novo desafio. Tom abriu uma nova investigação contra Johnny e Brian, curiosamente, vai até a casa de Tom. Ele não pode acreditar que Tom iria querer investigar, mesmo sabendo que Johnny é inocente e que a Suprema Corte aprovou as evidências. Mas Tom só estava querendo fazer média com os moradores, assim ele ganharia votos na próxima eleição para o xerife. O julgamento começa e Brian afirma que entrou com um pedido de anulação das acusações contra Johnny. É fácil ver esse caso como uma prova de que o réu era inocente, mas não haviam negros no júri, e
e o processo foi baseado no testemunho de pessoas brancas. A vitória de Brian traz uma nova esperança para o caso de falsas acusações baseadas em racismo. Algum tempo depois, ele e Johnny são convidados para discursar no Senado. Diante dos senadores, Brian diz que o oposto da pobreza não é a riqueza, pois o oposto da pobreza é a justiça. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.